Chegamos no dia em que o presidente da República é censurado pelo Twitter e tem 2 mensagens apagadas pela rede social. Justificativa para a censura: violação das regras do uso da rede social. Em todo o mundo, são mais de 730 mil casos do novo coronavírus, 35 mil mortes. Na Espanha, o número de casos supera os da China e 1 em cada 10 infectados é profissional da área de saúde. Eles estão na linha de frente de combate ao vírus e são os nossos heróis nessa guerra. Ao redor do mundo e aqui no Brasil, as homenagens que nos emocionam a todos e a alegria das redes sociais para ajudar a espantar a monotonia da quarentena. Um resumo do que foi destaque na web você vê aqui. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. O que é censura? Em linhas gerais, é a reprovação por motivos políticos ou morais de um determinado conteúdo, uma ação, uma atitude ou até um discurso. As novas gerações que não viveram o período da ditadura militar não conheceram de perto a ação dos censores, pois saibam que os artistas e as obras deles eram os principais alvos. Chico Buarque chegou a criar o pseudônimo Julinho de Adelaide para tentar burlar os censores. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram viver no exílio e todos os dias os brasileiros tinham contato com a censura. Um programa de TV, antes de ser apresentado, era obrigado a exibir este cartaz com um carimbo de aprovação para o horário indicado. Com a volta do regime democrático, a discussão sobre a censura também volta e meia divide de novo as opiniões entre aqueles que a defendem e aqueles que a abominam. No Tribunal das Redes, quem defende a volta da censura é chamado de fascista. Quem defende que ela jamais retorne, jamais seja implantada de novo, é chamada de comunista. A questão é que a censura não escolhe ideologia, ela é um instrumento de repressão ao pensamento de qualquer regime totalitário, seja de esquerda, seja de direita. O presidente Jair Bolsonaro, que até vez por outra defende abertamente a adoção da censura, a volta da censura, só não imaginava certamente tornar-se vítima dela. O motivo foi esse tour feito pelo presidente ontem de manhã nas cidades satélites do Distrito Federal. Jair Bolsonaro visitou feiras, livros e centros de comércio para conversar com trabalhadores e defender o fim do isolamento social. Por onde passou, juntou gente para vê-lo e tirar uma foto. O presidente fez algumas paradas e postou material nas suas redes sociais. Mas no domingo à noite, o presidente foi surpreendido pela censura no Twitter. Exatamente essas imagens que vocês acabam de ver, daquele passeio dele ali por Ceilândia e outras cidades satélites. Essas imagens tinham sido postadas no perfil de Jair Bolsonaro e foram apagadas. Foi a primeira vez que isso aconteceu com um presidente do Brasil. A rede social afirmou em nota que expandiu em todo o mundo suas regras para abranger conteúdos que contrariem informações da saúde pública e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19. A hashtag Antes de Bolsonaro subiu, foi parar nos Trending Topics do Twitter e, claro, tornou-se mais um motivo para se manifestarem as vozes da consciência. Se me permitirem, vou citar os únicos presidentes antes de Bolsonaro não corruptos: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Antes de Bolsonaro, a política era discutida com racionalidade. Agora, tudo que contraria o mito, o gado já muge de esquerdopata ou petista. Na semana passada, o Twitter já tinha censurado postagens do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do senador Flávio Bolsonaro. Você vai se lembrar aquele vídeo com o médico Drauzio Varella, que, de acordo com a direção, com os gestores do Twitter, tinha sido usado fora de contexto. E você, o que é que acha disso? Você admitiria ter um conteúdo seu bloqueado? Você acha que deve haver um limite? Que limite deve ser esse? Conta pra gente.
A estratégia do presidente é bem clara: combater o isolamento político que ele vem enfrentando com a força das ruas. Por isso que ele tem chamado tanta atenção daqueles seus seguidores mais fiéis, para que eles permaneçam ao lado dele contra a oposição ao governo dele. Hoje, candidatos derrotados nas eleições de 2018 lideraram um manifesto pela renúncia do presidente, alegando ameaça à saúde pública. Já de olho nas eleições de 2022, o governador de São Paulo, João Dória, mirou toda a artilharia dele novamente contra o presidente da República, com críticas muito duras. Quero voltar a reafirmar às pessoas: escutem e atendam às recomendações médicas, atendam às recomendações de sanitaristas, de profissionais especializados na medicina de epidemias, na medicina de infectologia, naqueles que conhecem este tema, e não em informações que são colocadas nas redes sociais. Ou, lamento também dizer, não gostaria de ter que voltar a este tema, mas neste caso, por favor, não sigam as orientações do presidente da República do Brasil. Ele não orienta corretamente a população e, lamentavelmente, não lidera o Brasil no combate ao coronavírus e na preservação da vida. Criticar ou apoiar as atitudes do presidente da República, tudo isso é do jogo democrático, tudo isso faz parte, até porque na democracia o executivo está sempre no olho do furacão. O errado nesse momento é transformar uma questão que deveria ser tratada eminentemente, restritamente, exclusivamente como uma questão técnica voltada para a preservação da vida e da saúde das pessoas, pois bem, transformar essa questão num debate político. Vejam o exemplo do presidente Trump. Ele tentou desqualificar as medidas de isolamento no momento inicial da pandemia, mas agora, em que os números explodem nos Estados Unidos, ele decidiu ampliar as restrições de mobilidade até o dia 30 de abril. A Europa segue sendo o epicentro da pandemia. Na Europa, o número de casos já supera até os da Itália. Quem vai trazer para nós os detalhes é a nossa clicktuber, a Adriana Leves, do canal Olá Espanha. Olá, Guto Abranches e todos que acompanham o ClickTube News. A Espanha já havia superado a China em número de mortes e agora ultrapassa também em número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Aqui já são mais de 85 mil infectados e 7.340 mortes. Madrid e a Catalunha são as regiões mais afetadas. O governo decidiu aumentar as restrições e, a partir de hoje, todas as atividades não essenciais foram interrompidas até o dia 9 de abril. Com isso, vão funcionar apenas estabelecimentos de bens de primeira necessidade, como, por exemplo, aquisição e distribuição de alimentos, produtos de limpeza e higiene, postos de gasolina e lojas de equipamentos eletrônicos. Agora, um dos maiores problemas aqui são as unidades de cuidados intensivos que não dão conta de atender tantas pessoas. Em muitas comunidades, as UCIs, como eles chamam, trabalham acima do limite. Eu conversei por telefone com a doutora Geritza Alcântara e pedi que ela enviasse um vídeo contando sobre a situação no hospital onde ela trabalha. Trabalho no hospital desde 2009, faz um pouquinho mais de 10 anos, um hospital em uma cidade satélite de Barcelona, uma cidade na área metropolitana, que se chama Martorell. Então, esse é um hospital pequeno, um hospital que tem uma capacidade de hospitalização de umas 140 camas e urgências que, em geral, têm uma capacidade para atender a 30 pacientes. Agora mesmo o hospital está trabalhando com 140% da sua capacidade entre hospitalização e urgências. Há momentos durante o dia que você tem que fechar urgências porque se colapsa. 80 ou 90% das pessoas que estão internadas são pessoas com o coronavírus ou suspeitosas, à espera da confirmação. Entre esses pacientes, há pacientes graves e pacientes não graves, logicamente. No meu hospital somos uns 500 empregados, uns 500 trabalhadores, um pouquinho menos, dos quais 80, sexta-feira 80 já estavam confirmados positivos para coronavírus. Essa quantidade de infectados representa quase um 20% da plantilha do meu hospital. Isso se deve a muitos fatores.
né? Um deles é que realmente a gente não tem o material adequado para se proteger. A gente reutiliza mascarilhas, os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, o hospital não disponibilizou essa roupa branca que a gente vê que os chineses utilizavam, que parece um astronauta. O hospital não disponibilizou para a gente. Então a gente foi como pôde. E teve alguns momentos que a gente utilizou saco de lixo para fazer um pouco de proteção, porque o plástico é o que mais protege. Ou seja, que a gente trabalha numa situação de estresse muito grande, muito forte, uma situação realmente inédita, né? Eu nunca vi isso na minha vida, que um hospital tenha quase 100% das camas ocupadas por pacientes com a mesma enfermidade. Eu tenho 20 anos de formada, eu nunca vi isso na minha vida. Tanto eu quanto outros colegas, a gente já teve que fazer uma escolha entre se a gente entubava ou não um pacientes com a qualidade de vida ótima, mas que eram maiores de 75 anos. E isso acontece porque algum paciente que a gente entubou nessas condições, a gente não encontrou vaga de UTI. O paciente morreu na urgências porque a gente, ia morrer igualmente. Isso ninguém pode dizer, mas o fato é que a gente não conseguiu uma vaga de UTI para pacientes maiores de 75 anos. O maior medo que a gente tem é de contaminar nossas famílias e de contagiar nossos filhos, né? Especialmente. No caso das minhas filhas, claro, eu converso com elas porque elas necessitam estar longe da mãe. E eu acho que isso é o que mais pesa para elas. Quando eu pergunto o que elas gostam menos da crise do coronavírus, logicamente não podem ver os seus amigos, não podem ir para a escola, a gente não pode nem dar um passeio aqui no bosque, a gente mora perto do bosque, não pode. Mas uma das coisas principais, eu acho, é que elas não podem abraçar a mãe, né? Não podem chegar perto. Elas chegam perto, eu já olho para elas com uma cara de não chegue muito perto, porque essa eu acho que é a coisa mais difícil da gente, dos profissionais sanitários, lidar agora. Um alerta muito grande para o Brasil. No meu último plantão, a gente teve que entubar uma pessoa de 46 anos. Essa rapidamente foi para uma UTI. Nesse mesmo plantão, eu tive que entubar uma senhora de 51 anos, que a única enfermidade antecedente que ela tinha era uma obesidade. Ontem também um companheiro médico de urgências, a gente teve que também conectar uma máquina de respiração artificial, 51 anos. Essa enfermidade não afeta as formas graves só em idosos. Os idosos são os que provavelmente vão morrer, porque não vai ter máquina de respiração artificial para conectar essas pessoas. Mas os jovens também podem necessitar. E essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. Se chegar o momento que uma pessoa jovem necessita um tratamento intensivo e se não tiver, o que a gente vai fazer? Ou seja, fiquem em casa. Fiquem em casa porque o Brasil não vai suportar um problema desses que a gente está passando aqui. No cenário econômico, o assunto do dia foi o relatório que a Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento divulgou, mostrando que só no Brasil 7 bilhões de dólares em recursos estrangeiros saíram do Brasil entre 21 de fevereiro e 20 de março. Quer dizer, em 30 dias, o Brasil perdeu o equivalente a 35 bilhões de reais em dinheiro de estrangeiros que estava depositado no Brasil. Seja em bolsa, seja em fundos, ou seja, uma fuga de 35 bilhões de dólares. Nos países emergentes, essa soma chega a quase 60 bilhões de dólares. E esse relatório da ONU termina apontando que a única saída para que esses países emergentes não sofram um período de recessão violento é uma injeção de algo em torno de 2,5 trilhões de dólares nessas economias. Injeção essa feita pelo Estado, como a gente está cansado de saber e já conversa aqui em outras ocasiões, que é a única saída. Enquanto isso,
A classe média endinheirada do Brasil, os pequenos empresários, médios empresários, resolvem ir às ruas numa carreata com seus carrões importados de 200, 300 mil reais, pedindo que as pessoas voltem a trabalhar, pedindo que as pessoas voltem a encarar, a grande maioria, transportes públicos lotados, ônibus, metrô, trem, e corram o risco de disseminar o coronavírus no país. Entendam uma coisa, deixa eu ser claro, a recessão é inevitável. A gente já está em recessão. O Banco Central hoje, no Boletim Focus, que reúne as previsões, que reúne é um grupo de economistas-chefes dos principais bancos e faz previsões e projeções sobre a economia, prevê que o PIB brasileiro hoje vai chegar ao final do ano com uma queda de quase 1%, 0,84%. Então entendam, de uma vez por todas, voltar a trabalhar ou não significa escolher uma recessão muito pesada ou uma recessão muito pesada e uma carreata, mas uma carreata de cadáveres em caminhões do exército, como a gente está vendo na Itália. Portanto, aceitem o conselho, as orientações da Organização Mundial de Saúde, aceitem o bom senso e fiquem em casa. Aqui no Brasil, as medidas de restrição permanecem valendo em praticamente todos os estados e para ajudar os profissionais de áreas que têm que manter serviços essenciais funcionando, algumas medidas adicionais também estão sendo implementadas. No fim de semana, equipes do Serviço de Limpeza do Rio desinfetaram os pontos de ônibus da cidade. Apesar da circulação reduzida, o número de pessoas trabalhando em diferentes áreas é grande. O governador do Rio, Wilson Witzel, estendeu, a contar de hoje, segunda-feira, por mais 15 dias as medidas de restrição. Estão valendo, portanto, por mais 15 dias a partir de hoje, dia 30. E nesses tempos de quarentena, as redes sociais têm se tornado um importante instrumento, meio de contato entre amigos, parentes, que não querem se perder de vista. São também um refúgio, digamos assim, importante para enfrentar a solidão. Que saudade de ver as minhas amigas. Só sei que quando isso tudo passar, eu vou lançar uma festona com elas. Quando tudo isso passar, eu acho que vou querer até varrer a calçada junto com as tias. As redes também nos fazem sorrir no momento em que, convenhamos, os sorrisos andam meio raros, né? Os memes acabam se espalhando por grupos de amigos e, de uma forma ou de outra, acabam sempre levando um pouquinho de alegria para as pessoas. Como essa mensagem que você vai ver agora, por exemplo, que é uma piada com a própria dificuldade. Vamos ver. Eu estava fazendo as contas aqui. O dinheiro que eu tenho dá para eu viver sem trabalhar até eu morrer. Mas nas minhas contas eu tenho que morrer hoje. E não podem faltar jamais as mensagens de apoio, de solidariedade aos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, que são os nossos heróis nesse combate ao coronavírus. A gente vai destacar duas mensagens. A primeira delas é do Hospital Getúlio Vargas. É uma homenagem da Polícia Militar aos médicos. Apresentar a descansar, equipamento de descansar. Uma salva de palmas aos profissionais de saúde. Essa é uma homenagem da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a todos os profissionais da saúde. Uma boa noite. Agrupamento, sede. Bora de fora, vai! A outra mensagem foi gravada num hospital em Liverpool, na Inglaterra, e ela une os profissionais de socorro àqueles que trabalham diretamente na UTI.
São essas mensagens que se espalham velozes na rede, que afinal de contas trazem e levam alguma esperança em tempos tão difíceis quanto esses, né? As demonstrações de afeto são, afinal de contas, o melhor jeito de a humanidade manifestar a sua generosidade e revelar que cada um de nós e todos nós ao mesmo tempo podemos sim desejar o melhor para o outro. A gente está encerrando essa edição e eu queria uma vez mais convidar vocês a irem lá, se inscreverem, assinarem os nossos canais, acionarem o nosso sininho para vocês ficarem sempre sabendo tudo que a gente está fazendo e para vocês ajudarem a gente a fazer aquilo que afinal de contas é feito para vocês. Tá bom? Vão lá, se inscrevam. Aqui tem muita informação importante, responsável, qualificada, trazida pelos nossos clicktubers, sobretudo numa época de pandemia como essa. Toda informação bem cuidada é merecedora de atenção. Ajuda a gente, dá uma força que a gente quer sempre estar com vocês. Vamos encerrar essa edição do Clicktube News com uma mensagem bem humorada dos Muppets. Obrigado, gente! Is this a fever? Is this just allergies? Caught in a lockdown, no escape from the family. Don't touch your eyes, just hand sanitize quickly. I'm just a poor boy, no job security, because of easy spread, even though I wash my hands laying low. I look out the window, the cup doesn't look flatter to me, Mama, I just killed a man. I didn't stay inside in bed. I walked past him, now he's dead.